Estamos, irmãos, às vésperas de mais uma comemoração natalina. Natural que nesse período a própria cidade se transforma. Parece que todo mundo entra numa euforia, num nervosismo, e até para dirigir fica complicado. As pessoas querem chegar ao destino sem olhar quem está no meio. Alguém sai de carro e parece que ele tem que passar, mesmo que atropele alguém. É uma situação complicada demais. E a gente, como igreja, a cada dia vai se perguntando: por que temos que fazer isso? Porque temos que comemorar o Natal, ou pelo menos porque temos que fazê-lo desta forma. Eu queria convidá-los a abrirem as Bíblias comigo para Isaías 9, versos 1 a 7. Isaías 9, 1 a 7. E o profeta diz assim: mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías escreveu esta mensagem mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. A profecia de Isaías ocorre num período de muita religiosidade. O templo está sempre lotado, muitos sacrifícios são oferecidos a Deus, mas a vida moral do povo está a cada dia mais distante daquilo que Deus deseja para os que se dizem seu povo. Esta vida moral é tão deprimente e decaída que Deus diz que detestava aqueles cultos solenes e não suportava aqueles sacrifícios oferecidos. O fato é muito simples. Havia muito culto formal, mas pouco culto espiritual. Havia muita religião de templo, mas pouca religião de vida.
Havia muito sacrifício ao Senhor, mas poucas vidas no altar do Senhor. Havia muito pedido de justiça ao Senhor, mas nenhuma ou quase nenhuma justiça praticada pelo povo. A esperança messiânica, ou a esperança natalina, era quase inexistente. Nesta situação, Isaías então profere a mensagem que lemos. Para ele, a vinda de Jesus, ou o Natal que nós chamamos hoje, era um fato tão concreto, tão real, que ele profere a mensagem como se ela já houvesse acontecido. Ele diz, porque um menino nos nasceu. E olhem que ele está falando de algo que só vai acontecer 700 anos depois. Mas a segurança dele era tão certa que ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então por que nós continuamos celebrando o Natal? Por que fazê-lo? Primeiro, porque o Natal é para nos lembrar de que a palavra de Deus é verdadeira. O Natal é uma maneira de nós, ano a ano, dizermos uns para os outros: a palavra de Deus se cumpre mesmo que ela demore, ela vai se cumprir. É interessante que nessa questão de fim do mundo, o mundo acaba, o mundo vai acabar, como cria uma insegurança, um medo. E naquele dia do fim do mundo, eu não fiquei muito bem. Não sei o que eu fiz indevidamente, mas a verdade é que eu não consegui sair de casa, porque o dia tomando remédio em casa. E desde o dia anterior, tinha uma repórter de uma dessas TVs aqui da cidade que me ligava, querendo que eu fosse para um programa às 2h30 da tarde para discutir sobre o fim do mundo. E eu estava acamado em casa, tomando remédio, e o telefone toca, era ela de novo. Isso já era 10h30 do dia do fim do mundo, né? E eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora ainda está falando nisso? O dia já começou, estamos quase meio-dia. Ela disse, não, mas o dia não acabou ainda. Como quem diz assim, não, o mundo pode acabar ainda, porque o dia ainda não terminou. É impressionante, irmãos, como as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, claro que a mídia aproveita isso para alardear, para ter gente assistindo, né? Mas é impressionante como as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas ficam tão inseguras com qualquer coisa. E o pior é que naquele dia começou trovão sem chuva, né? Ali na Zona Leste então era muito trovão, e eu disse para Jesus, minha filha, daqui a pouco tem nego correndo na rua, achando que a mão de Deus já vai acabar. Meus irmãos, quando nós celebramos o Natal, nós estamos simplesmente dizendo para nós, que é uma maneira de fortalecer a nossa fé, mas estamos dizendo para os outros, que a palavra de Deus se cumpre, ela é verdadeira. A primeira promessa de Deus, o nascimento de Jesus, vem lá do Éden. Ali, a palavra diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo depois da queda do homem, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa. A partir daquele momento, o Senhor estava dizendo que o diabo seria o nosso perseguidor, que ele estaria no nosso calcanhar, descendência afora. Mas o Senhor também estava dizendo que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a sua cabeça.
verdade, a tradução melhor desse texto é: e ele te esmagará a cabeça. É uma referência direta a Jesus Cristo. Aqui no Éden, nós já temos o vislumbre da promessa do nascimento de Jesus. Nós já temos o vislumbre do Natal. E lá em Mateus 1,23 há o registro do cumprimento desta promessa de Gênesis 3,15. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Anos mais tarde, os profetas vão confirmar esta promessa. E o profeta Isaías vai ratificar isso dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de profunda escuridão resplandeceu a luz. Isaías estava só confirmando algo que estava sendo ratificado de tempos em tempos, lá do Jardim do Éden. Quando os pastores em Belém ouviram os anjos cantando glória a Deus nas alturas, era a confirmação da veracidade da palavra de Deus. A palavra ou a promessa, ele esmagará a tua cabeça, e um menino nos nasceu, foi concretizada. Ele nasceu. Deus é verdadeiro, ele cumpre a sua palavra. O profeta Jeremias diz, falando em nome do Senhor: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você sabe o que é velar? Velar é aquela coisa do velório, né? O que é o velório? É o defunto está lá e o pessoal está lá velando, está lá olhando o defunto a noite toda, até sepultar. Pois é, o Senhor está dizendo assim: eu velo sobre a minha palavra, eu olho a minha palavra, eu observo a minha palavra para a cumprir. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. E nós poderíamos, irmão, ficar citando um texto atrás um do outro e mostrando como Deus cuida para a palavra dele se cumprir. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos dizendo: olhe, a palavra de Deus não falha. Isso me dá segurança, porque eu posso confiar que o meu Deus não muda, o que ele diz, ele cumpre. Mas isso também deve nos dar temor, porque eu sei que o Senhor cumpre, então eu devo temer, porque a palavra de Deus se cumpre. Ninguém vai ficar de qualquer jeito por aí e achando que Deus vai dizer: não, eu vou dar um jeitinho na última hora. No nosso meio é assim. A gente assistiu o julgamento aí dos mensaleiros, mas no fundo a gente fica sempre dizendo assim: no fim vai acabar em pizza, né? A gente fica sempre dizendo assim: no fim vai ter um jeitinho, porque é o jeito brasileiro. Nós achamos que a regra não funciona, a lei não funciona, nós achamos sempre que dá um jeitinho. Mas deixa eu dizer para você, na palavra de Deus não tem jeitinho não. Deus não é brasileiro, pode ter certeza disso. Deus não é brasileiro. Também não é americano. Não, Deus não é de nação nenhuma. As nações é que são dele, mas ele não pertence a ninguém, não. Quando nós celebramos o Natal, irmãos, nós estamos dizendo: a palavra de Deus se cumpre. Ela é verdadeira. A segunda razão para comemorarmos o Natal é que o Natal nos lembra que Deus age para nos tirar do pecado. O foco do nascimento de Jesus é nos tirar do pecado. Toda a promessa de Deus para o nascimento de Jesus era o pecado do homem, a sua transgressão, a sua desobediência. O homem, criado à coroa da criação de Deus, resolveu tomar decisões por si só, resolveu romper com Deus. Então o Natal é a forma que Deus tem para
corrigir essa desobediência. Se você olhar 1 de João 3, a partir do versículo 5, a palavra diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Verso 5, verso 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O nascimento de Jesus foi uma ação de Deus para destruir as obras do diabo. O domínio do diabo sobre o homem é o pecado. O diabo faz o homem pecar e ele torna o homem escravo do pecado. Mas o nascimento de Jesus põe fim ao domínio de Satanás. Jesus veio para desfazer, para acabar com o domínio de Satanás sobre o homem, com o domínio de Satanás sobre a minha vida e a sua vida. Continue em 1 de João 3, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Veja, a palavra está dizendo claramente que a maneira do diabo nos segurar é o pecado. A maneira do diabo nos prender é o pecado. A tal ponto que a Bíblia diz que o que vive no pecado se torna escravo do pecado. Evangelho de João 8, verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Escute isso. Escute isso. O diabo nos leva a pecar porque ele faz com que a gente fique preso no pecado, ele nos aprisiona, ele nos escraviza no pecado. E nós então nos tornamos partidários dele. Na verdade, o texto bíblico diz que nós nos tornamos filhos dele. O pecado escraviza. Sabe por que o pecado é bonito? O pecado parece chocolate, né? A pessoa sabe que não deve comer, que tal, mas ele dá a primeira provada, não aguenta a segunda, aí vai na terceira, daqui a pouco está passando mal, mas da próxima vez está lá de novo. O pecado é assim, é uma coisa bonita, atrativa, gostosa. O diabo não erra. E aí ele faz com que você, provando, não queira mais deixar. Você luta. Você luta. Você diz que vai deixar, você jura, chora, faz o que faz, mas não consegue. Não consegue. Então você fica escravo. Você vende a alma, a mãe, o pai, o tio, você vende tudo, você se torna escravo. Mas lá em João 8, verso 36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, a maneira de quebrar essa prisão, a maneira de dar liberdade, a maneira de nos tirar da escravidão é a morte de Jesus. Então o Natal foi a maneira que Deus teve de dizer: há liberdade para você, há possibilidade que você não esteja escravo, não seja escravo. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos dizendo para o mundo todo: você tem possibilidade de estar livre, você tem possibilidade de não ser escravo, você tem possibilidade de viver sem o pecado, você tem possibilidade de viver diferente do que vive. Porque Jesus nasceu, porque ele veio. E a terceira razão para celebrarmos o Natal
É porque ele diz que Deus está à nossa procura. É interessante que às vezes algumas pessoas pensam que Deus fomos nós que criamos. Algumas pessoas pensam assim: a gente precisa de alguma coisa para acreditar, porque senão a gente enlouquece. Então nós inventamos um Deus. Nós criamos um Deus. Mas o Natal é exatamente para dizer o contrário. O Natal é para dizer que Deus está à nossa procura, não somos nós que estamos à procura dele. É ele que está à nossa procura. Isaías diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O homem sem Cristo está nas trevas. A Bíblia diz que não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, porque, diz a Bíblia, as suas obras são más. O homem sem Cristo está condenado, não há para ele esperança, não há para ele possibilidade de salvação. Mas o Natal é a luz que invade as trevas, é o anúncio da esperança, é a maneira de Deus dizer: eu vim resgatá-lo. Deus poderia ter mandado um anjo, Gabriel. Vai lá, Gabriel, resgata aquele povo lá. Deus poderia ter mandado um enigma maia. Maia é enigma, né? Que agora vamos dizer: não, houve um erro aqui, tal. Agora é 9 de janeiro. Daqui a pouco é, não sei. Não, é um enigma. Cada um que olha vê uma coisa. Parece aqueles espelhos multi, né? Que quem olha vê uma coisa, vê outra. Meu irmão, Deus não mandou para nós um enigma. Não mandou um mapa. Deus não mandou para nós algo para que a gente tenha que decifrar. Deus mesmo veio à nossa procura. Natal é dizer: Deus está à nossa busca. Deus está nos procurando, Ele veio a nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você nos perdemos, eu e você nos desviamos, eu e você passamos a fazer o que dava na telha. E o Senhor desceu da sua glória, abandonou toda a sua glória e se fez um de nós para nos resgatar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo diz: dos quais eu sou o principal. O Natal é para dizer que o mundo tem esperança. O Natal é para dizer que Deus está à nossa busca. O Natal é para dizer para o meu vizinho, para o seu vizinho, para o meu amigo, para o seu amigo, para dizer a ele: olha, Deus está lhe procurando, Ele quer lhe resgatar, Ele não está esperando que você tome a iniciativa, Ele já tomou a iniciativa. Mas é a maneira de dizermos para as pessoas que sem Jesus você está perdido, não há esperança de salvação para você sem Jesus. A expressão bíblica para alguém sem Cristo é: já está condenado, João 3,18. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Deus lhe ama mais do que você imagina. Deus lhe ama mais do que você pode entender. Paulo fala da largura, da altura, do comprimento, da profundidade, do amor de Deus, e ele conclui dizendo: esse amor excede todo o entendimento. Não procure entender, aceite, porque não dá para entender. Tem gente que quer raciocinar no amor de Deus. Não, mas se fosse assim, e começa a... Não dá para entender, não dá para explicar, porque a nossa maneira de amar é diferente. Mas Deus nos ama como somos, e Paulo diz isso: excede todo entendimento. Você não está só, Deus lhe ama. Ele quer fazer da sua vida uma vida significativa, Ele quer fazer da sua vida uma vida de sentido, Ele quer fazer dos seus dias nesta terra dias que valham a pena viver. Então nós precisamos pregar para as pessoas lá fora, porque elas estão loucas atrás de um Natal fictício.
Elas estão malucas atrás de um Papai Noel que só premia com coisas materiais. Elas estão enlouquecidas num consumismo maluco e desenfreado. Elas precisam entender que o Natal tem um sentido muito maior do que isso, que o Natal tem um Deus que está vindo à terra para buscá-las, para resgatá-las, para amá-las, para tirar suas dores e feridas, para cuidar de cada uma delas. Elas precisam saber disso. E quem tem essa mensagem somos nós, eu e você. Se nós entrarmos no mesmo consumismo, se nós entrarmos no mesmo Natal Papai Noéltico, sei lá como é que eu poderia chamar, mas se nós entrarmos nessa mesma coisa desenfreada, nós vamos perder o norte, irmãos, e nós devemos ser o norte. Nós devemos ser a luz que brilha nas trevas, nós devemos ser o que indica o caminho, nós devemos ser o que mostra o amor, nós devemos ser os que mostram a esperança, nós devemos ser os que indicam aquele que se fez carne, se fez homem e se tornou pecado por nós. Nós não podemos perder a direção. Natal é Deus mostrando que a sua palavra é verdadeira, ela se cumpre. Natal é Deus se manifestando para destruir o poder de Satanás sobre nós, para nos tirar do pecado. Natal é Deus vindo ao nosso encontro para nos dizer a esperança. A esperança. Você não está sozinho. Espalhe essa notícia. Diga isso para as pessoas. Façam as pessoas experimentarem isso para que esse mundo mude, para que essa nossa sociedade seja diferente daquilo que é. Obrigado, Pai, por esta manhã. E obrigado que nós podemos celebrar o Natal. Obrigado porque nós podemos celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Obrigado pela possibilidade, Deus, de salvação para as pessoas. E nos faz, então, aqueles que propagam esta mensagem, que anunciam essa mensagem, mas também nos faz aqueles que amam, que vão atrás das pessoas, buscando-as, tirando-as das trevas, como o Senhor fez conosco. O Senhor desceu à terra, se fez um de nós, nos buscou, nos amou, e mesmo quando nos distanciamos do Senhor, o Senhor nos ama e nos busca. Nos faz também buscar as pessoas, amá-las, resgatá-las, porque é isso que o Senhor quer de nós. Nos dá um dia na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.